Pessoal, mudando um pouquinho de assunto, vamos para pontuação. O que a VUNESP costuma questionar em tese de pontuação? Normalmente, as questões de pontuação versam a parte de vírgulas, né? A parte de vírgula é bem maior, dá muito mais regras da situação de vírgulas do que das outras pontuações. Vamos ver aqui o que a VUNESP perguntou aqui. Aquele mesmo esquema aí, dá uma lida aí e dá uma pausa e tenta resolver esse texto. Assinale a alternativa em que as duas barras devem ser substituídas por vírgulas. Esse é um tipo diferente, uma forma diferente de questionar a pontuação que a VUNESP trata, né? Às vezes pode colocar lá, marque a opção correta ou incorreta quanto ao uso das vírgulas ou da pontuação. Nesse caso eles fizeram diferente, mas a regra é exatamente a mesma para todas. Então vamos ver a alternativa, segundo a banca, a correta é a letra B de bola. Vamos ver por que a letra A está errada. Carmen, nem todas as notícias podem ser boas. Carmen aí está exercendo a função de vocativo. Vocativo é um chamamento, né? Como se você estivesse chamando a pessoa. De acordo com a norma, de acordo com a regra, esse vocativo vem isolado pela vírgula, está no início do período. Então essa primeira barra deveria ter uma vírgula. Então, Carmen, vírgula, né? Nem todas as notícias podem ser boas. O podem ser boas aí, ele é o verbo, né? O podem, né? O verbo do sujeito, nem todas as notícias. O que é que não podem ser boas? Nem todas as notícias. Então, o que é que podem ser boas? Nem todas as notícias. Nem todas as notícias é o sujeito, não se separa o sujeito do verbo pela vírgula. Então, essa primeira barra sim deveria ter uma vírgula, mas a segunda não. Na letra C, com a mensagem da internet, a amizade foi reatada. Esse com a mensagem da internet é uma locução, é um conjunto. Essa locução está no início do período, ela obrigatoriamente deveria vir isolada por uma vírgula. Então, no lugar dessa barra, essa primeira barra aí que você está vendo, ó, caberia uma vírgula. Aí vem a segunda barra, a amizade foi. A amizade foi o quê? Ela foi reatada. Nós não podemos separar aí esse complemento, né? Aliás, o complemento aí do amizade, né? O que a amizade foi? Ela foi reatada, é uma característica de amizade. Se você colocar uma vírgula depois do verbo aí, ó, foi, a gente comete um erro de pontuação. Então a primeira barra sim, você coloca uma vírgula, na segunda você tira. Letra D de dado. Os carteiros vão sumir, mas a amizade deve ficar. Os carteiros vão sumir, a gente tem uma oração, mas a amizade deve ficar. A gente tem uma segunda oração, que é a oração coordenada sindética adversativa. Adversativa porque ela tem uma conjunção adversativa. Segundo a regra, deveria ter uma vírgula antes desse mas, né? A conjunção, nesse caso, a conjunção adversativa. Mas depois dessa outra barra não pode existir uma vírgula, a amizade deve ficar. O que é que deve ficar? A resposta é a amizade, que seria o sujeito do deve ficar, da locução verbal. Então você não pode separar o sujeito do verbo pela vírgula. Tá? Essa segunda barra aí, ela está errada. Finalmente, a letra E, o autor pensava que o diário estava perdido. Quem pensava que o diário estava perdido é o sujeito autor. Então você não pode pôr uma vírgula e separar o sujeito do verbo. Ele pensava que o diário estava, que o diário o que estava perdido. Então também não pode ter uma vírgula aí entre o diário e o estava, está separando também o sujeito do seu verbo. E a alternativa correta, segundo a banca, letra B, vamos ver por quê. Os carteiros, disse a vizinha. Olha como é que eu li a frase. Ó. Os carteiros, disse a vizinha, são mensageiros andarilhos em extinção. Esse disse a vizinha, a gramática chama isso de uma oração intercalada. Uma oração intercalada é uma oração que está dentro de outra oração. Como é que eu sei que é oração? Que tem verbo, né? Quem é que disse? A vizinha. Eu tenho o sujeito e tenho o verbo. Só que está invertido, né? Primeiro vem o verbo, depois vem o sujeito, a vizinha. Então a vizinha que disse, a gente tem uma oração. Essa oração está dentro de uma outra oração, que é os carteiros são mensageiros andarilhos em extinção. Então uma oração dentro da outra significa dizer que a gente tem uma oração intercalada. Segundo a norma padrão, essa oração intercalada ela vem isolada pelas vírgulas. E aí também cabe até uma ressalva, segundo a norma padrão, segundo a regra, essa oração intercalada também poderia aparecer isolada por vírgulas,
por parênteses ou por travessões, tá? Então, disse a vizinha, isola essa oração, que ela está dentro de uma outra, né? Oração intercalada. Você pode isolar pelas duas vírgulas, você pode isolar por parênteses e também você pode isolar por travessões. Legal? Muito bem. Então, com isso a gente termina essa primeira parte aqui de pontuação. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais um pouquinho, daqui a pouquinho, né? Ou a gente vai falar mais, né? De pontuação, que é algo que cai bastante. Aos poucos a gente vai abordando aí a maior parte dos assuntos de gramática que o edital da VUNESP pede para vocês aí, de uma forma bem tranquila. Legal? Valeu, gente. Bons estudos para vocês.